Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre as contribuições científicas para o ensino da genética. Então você lembra o que é hereditariedade? Hereditariedade é um processo biológico onde as características são transmitidas para as outras gerações, né? Então, dos avós para os pais, dos pais para os filhos. Isso acontece tanto nas pessoas quanto em animais, nas plantas, né? Todos os seres vivos têm essa hereditariedade. E a variabilidade genética é a medida da diferença dessas características. Quanto mais características diferentes nós temos na população, maior a variabilidade genética. Muitos cientistas contribuíram, né, ao longo da história para o desenvolvimento da ciência e dos conhecimentos genéticos. Nós vamos conhecer alguns deles, né? Desde muito tempo, séculos atrás, nós temos Hipócrates, Aristóteles tentando explicar, né, um pouco da genética, da transmissão das características, né? Nessa época a concepção de vida era essencialista, ou seja, eles acreditavam que todos os seres existentes, desde seres vivos quanto a objetos, tinha a sua essência, né? E o conhecimento genético mesmo só ocorreu depois do século XIX, com alguns cientistas. Nós temos Darwin, né? Darwin foi um cientista, um naturalista, viajou bastante e ele postulou, né, a seleção natural, onde os seres vivos, eles sobreviviam sempre aqueles que eram mais adaptados a determinados ambientes. Então, ele foi um dos primeiros, né, a explicar essa variação dos organismos vivos de acordo com o ambiente. Depois tem Mendel, ele estudou as ervilhas, né, ele estudou a genética e ele mostrou, né, através dos seus estudos científicos, que existiam fatores que eram responsáveis pela transmissão das características. Mendel não descobriu os genes, né, ele não se conhecia isso ainda, mas ele foi um dos que, observando, né, ele conseguiu dizer que existiam fatores que eram responsáveis pela transmissão das heranças, né? Mendel, ele teve o seu estudo deixado de lado por um tempo, e aí houveram alguns cientistas que redescobriram o trabalho dele, né? E a partir disso, né, eles começaram a estudar a genética, né? Alguns deles, Hugo de Vries, Carl Corrins, né? O Eric, eles começaram a estudar esses conhecimentos do Mendel. E Morgan, né, os seus trabalhos, ele usou aquelas mosquinha das frutas, sabe aquele da banana que aparece um mosquitinho? Então, ele estudava aquela e como que as características eram passadas de geração para geração. Ele percebeu que o gene, que é o que dá a característica, está localizado no cromossomo. Griffith fez trabalhos com bactérias, né? Nós temos Nett, que descobriu que ela descobriu os cromossomos X e Y, que é o que dão as características sexuais masculinas e femininas. Nós temos Galton, né, que disse que é causas genéticas e ambientais. Ele era primo do Darwin, né? Avery, né, e os colegas falaram sobre o DNA transformante. McClinton sobre a transposição genética. Nós temos Watson, Crick, né, e Rosalind, que falaram sobre o DNA ser em dupla hélice. Tighe e Leva determinaram o número de cromossomos, né? Theodosius falou sobre importância sobre genética e evolução. Nós temos também no Brasil, centros de pesquisas, universidades, nós temos aqui a Federal do Paraná, temos o Instituto de Biologia da USP, a Sociedade Brasileira de Genética, né, falando da genética. Nós temos pesquisadores, né, que trabalharam no melhoramento do café. O Brasil exporta muito café, então é importante o conhecimento nessa área. Nós temos melhoramento no milho, nós temos nas abelhas, hibridização das abelhas, né? Nosso país é um país com uma agricultura muito forte, então os conhecimentos nessa área bem interessantes, né? Nós temos Dreyfus com apoio à pesquisa científica, Pavan, né, lá na produção agrícola, Cora de Pedreira com pesquisa sobre grupos sanguíneos, Newton Ferreira e Maia, né, falaram sobre precursores da genética, criador do departamento de genética. Então, nós conhecemos alguns dos cientistas. Nesse vídeo, nós falamos sobre os cientistas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.